Olá pessoal, Lorena Sá com o Centro para a Vida em Abundância, e eu quero agradecer a sua paciência porque nos últimos dias não tivemos mensagens. Eu estava com as provas finais e os trabalhos finais, mas graças a Deus agora está tudo completo e nós podemos continuar a nossa jornada aqui, e eu posso dar toda a minha atenção para os vídeos que Deus está me levando a gravar, mas eu também estou aprendendo muito com essa caminhada. E nos últimos vídeos nós estávamos falando do fato de que nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós, quando aceitamos Ele, nós já viemos para o reino de Deus. Mas muitas vezes é difícil para nós nos livrar do passado, porque aconteceram muitas coisas que estão fazendo os nossos olhos ficarem turvos e a gente não consegue enxergar o propósito que Deus tem na nossa vida. Amém? Outra coisa é que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E muitas vezes é difícil para nós termos essa vida em abundância, porque tantas coisas nos seguram para trás. É difícil focar os nossos olhos no que Deus tem para nós e seguirmos em frente. Muitas coisas nos desaceleram, nos fazem ficar devagar, nos fazem sempre voltar a algumas coisas do passado. E nós falamos na última mensagem que vimos no livro de Isaías que o povo de Deus estava vindo para Deus, estava pensando que estava se humilhando perante Deus, porque estavam colocando panos de saco, estavam jejuando, estavam se ajoelhando para orar, mas Deus falou que Ele não queria um jejum assim, que Ele queria que eles se desalinhassem com tudo que não era de Deus, com todas as coisas que eles se misturaram, todas as ideologias, todas as religiões, os cultos a Baal, tudo que eles tinham feito, eles precisavam quebrar aquilo e se desalinhar totalmente daquilo, e que a partir disso haveria cura e haveria uma vida nova, uma nova vida cheia de luz. Amém? Então, estávamos falando da necessidade de nos livrarmos de alguns laços de alma. E Deus hoje me deu 2 palavras para dividir, mas eu queria dizer que geralmente é uma observação assim à parte, que geralmente eu uso a Bíblia Nova Versão Internacional para ler esses vídeos que eu estou fazendo, mas essas 2 passagens da Nova Versão Internacional estava aguada. A verdade de Deus estava aguada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes se está aguado, se está minimizado um pouco o que Deus falou, a gente às vezes não realmente entende a profundidade do que a palavra de Deus está dizendo. Eu não estou aqui dizendo que eu rejeito a Nova Versão Internacional da Bíblia, que nós devemos jogar fora. Mas o que eu estou dizendo é que nós devemos sempre ter no mínimo 2 versões da Bíblia ou mais, para quem quer realmente aprender a verdade de Deus, porque daí compara uma coisa com a outra, para realmente Deus entrar com a verdade, para que não haja, por exemplo, para que a limonada não esteja aguada, porque a limonada pura é o que realmente faz o trabalho no nosso coração, amém? A minha oração é que tu estejas abençoado com essa mensagem. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, escreva. Eu gosto muito dessa interação, é muito importante, porque o Espírito de Deus vai trabalhando assim, vai usando uns e outros para levar a nossa mensagem mais para um lado ou para outro, amém? Então a primeira passagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 e 2. 1 Samuel 18, 1 e 2. E diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Amém? Então, na verdade, aqui no versículo 1, nós estamos vendo que Saul e Jonatas
que eram amicíssimos, eles se amavam, eles viraram cúmplices e Jonatas traiu o próprio pai para salvar Davi. As almas deles se conectaram nesse momento. E muitas pessoas que tentam fazer ideologias e tentam racionalizar isso, eles dizem que Davi e Jonatas tiveram um caso de amor. Na verdade, meus amados, muitas pessoas têm facilidade de aceitar quando a gente diz, você precisa quebrar laços de alma com todas as pessoas com as quais você teve relacionamentos no passado, antes de aceitar Jesus, ou relacionamentos sexuais fora do casamento. É fácil as pessoas aceitarem isso, mas é mais difícil a pessoa aceitar o fato de que você pode ter laços de alma com pessoas que são amizades profundas. Amados, muitas vezes temos amizades profundas e saudáveis, e outras vezes temos umas onde a gente dá um pouquinho mais do que deveria do nosso amor. A gente se entrega um pouquinho mais do que deveria. A gente não coloca um limite na nossa entrega pela pessoa. E muitas vezes isso não acaba bem. Isso acaba mais no futuro. Às vezes a gente se frustra com a pessoa, tem alguma decepção. E todas essas coisas, depois de a gente começar a caminhar com Jesus, a gente fica pensando nisso. E é o Espírito Santo que nos leva a pensar nisso, para que a gente peça cura para Deus, para que a gente decida quebrar esse laço, porque a gente deixa laços com pessoas, até mesmo pessoas boas, pessoas com quem tivemos relacionamentos muito bons. Nós precisamos quebrar, se nós demos um pouco a mais do que deveríamos. Porque, como a palavra de Deus diz, nós somos responsáveis por guardar o nosso próprio coração. Mas irmã Lorena, na segunda parte do versículo 1 diz: e Jonatas o amou como a sua própria alma. E, na verdade, a versão em inglês diz: Jonatas o amou como a si mesmo. Irmã Lorena, esse não é o segundo mandamento de Jesus? Jesus falou, amai a Deus de todo o vosso coração, sua alma e a sua mente, e amai o próximo como a você mesmo. Sim, isso precisamos fazer, mas às vezes damos um pouquinho a mais e a nossa alma acaba se prendendo com a alma da outra pessoa. Então, Deus está dizendo hoje, isso é uma das coisas que nos mantém para trás, que nos deixa lá atrás. Amém? Agora nós vamos ao livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 6 a 11. Efésios 5, 6 a 11. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém? Amados, teve épocas da minha vida em que eu era a pessoa má sempre, porque eu ficava dizendo, não, isso não tá certo, isso não é assim que é pra gente viver. E a palavra de Deus aqui está falando que é para nós não nos tornarmos participantes com eles. Não é que a gente não vá mais se sentar com pessoas que são ímpias ou pessoas que se dizem cristãs, mas estão fazendo obras ímpias. Não, é que a gente não vai participar com eles, quer dizer que a gente não vai concordar com eles. Mas a gente não precisa entrar em argumento. Se a pessoa está, por exemplo, nos dando uma teologia humana, né, falando alguma coisa do seu próprio entendimento humano e não está de acordo com a Bíblia, nós não vamos entrar num argumento de 2 horas querendo convencê-los ao contrário. Nós vamos simplesmente orar na nossa mente e pedir para o Espírito Santo iluminar isso para eles. E no nosso tempo com o Senhor, nós vamos chegar e dizer, Senhor, aquela teologia não estava certa, eu não concordo.
e eu me desalinho com essa teologia. Então, muitas vezes também eu ouvi de líderes muitas coisas que não condiziam com a Bíblia. E por ser uma pessoa que ama a palavra de Deus muito, estuda muito a palavra de Deus, isso acontecia direto. E muitas vezes eu chegava a ter a tentação, e muitas vezes eu caí nessa tentação de chegar e confrontar a pessoa, confrontar o líder. Também está errado, porque são líderes, nós precisamos respeitá-los. Então a gente precisa orar, chegar para Deus e dizer: Deus, eu não concordei com aquilo, eu me desalinho com essa teologia, né? E o dia que Deus nos der a oportunidade para conversar abertamente e respeitosamente com esse líder, aí nós podemos fazê-lo. Mas enquanto não estamos nessa posição, o melhor que temos a fazer, chegar em casa, chegar na nossa oração com Deus e dizer: eu me desalinho com essa teologia. Pronto, e ponto. E não discutir com as pessoas e entrar nós mesmos em pecado. Diz a Bíblia que aquele que pensa que está bem, cuide-se para que não caia. Então, que a gente não entre na tentação, que a gente resista à tentação de falar algo na hora, mas que a gente já esteja na nossa mente dizendo: eu não me alinho com esse pensamento. E não é só teologia, são crenças, são mitos, são pessoas têm superstições ainda, mesmo sendo cristãs. A gente vê muita superstição dentro da igreja e a gente não tem a responsabilidade de chegar para a pessoa e condenar e dizer ao contrário, confrontar, porque muitas vezes isso nos leva a problema. Mas o que a gente tem a responsabilidade é de chegar para Deus e de orar e dizer: olha, eu me desalinho, eu quebro isso, eu não estou participando com essa pessoa desse negócio. Amém? Então, a minha oração é que esses vídeos estejam te abençoando, que esse vídeo tenha te abençoado. Se você tiver perguntas, por favor, pergunte. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!